Existem muitos que dizem assim, não, eu não vou mais cultuar porque Deus já está no meu coração, a minha igreja é o meu coração. Mas eu te pergunto, onde é que fica aquele versículo que está na Bíblia em que o apóstolo Paulo fala aqui, para a nossa edificação é necessário que haja salmos, é necessário que haja palavra, é necessário que haja oração, é necessário que haja língua, é necessário que haja revelação, é necessário que haja ensino. Onde é que achas que se encaixa essa palavra? Ora viva, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, já observa meu nome. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para poder abençoar a sua vida. E desde já, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o apetite espiritual. Dizia eu nos episódios passados que existem, no primeiro episódio, aliás, tem um parágrafo, primeiro parágrafo mesmo desse capítulo, sobre os 4 apetites, e o autor fala assim: todo ser humano é constituído por 4 apetites: espiritual, fome de alimento, ganância ou fome de poder, e também o apetite sexual. Mas acontece que desses 4, 3 são para a carne e somente um, é para mantermos conexão com Deus. Por isso nós precisamos ter em conta que no dia de hoje nós vamos voltar ao livro de Gálatas, capítulo 5. Nós estamos no livro de Gálatas, capítulo 5, deixa-me só abrir aqui. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16, já confirmo aqui. 16, exatamente. Versículo 16, que diz assim, a versão que me acompanha. Mas antes disso, curta, comenta, partilha para que mais pessoas possam ser alcançadas, porque o YouTube entende que quanto mais pessoas curtirem, comentarem e partilhar, mais pessoas nós poderemos atingir e assim também vamos poder abençoar mais vidas. Que Deus te abençoe por isso e muito obrigado pela sua audiência. Agora vamos para a leitura. Gálatas 5, versículo de número 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Algumas traduções dizem: pois vos digo, andem em espírito para que não obedeceis os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Palavra do Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta dádiva, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por tudo quanto o Senhor tem feito, fez e ainda fará. Deus, nós queremos neste dia, neste momento, pedir para que o Senhor venha abençoar. O Senhor leve essa palavra às pessoas certas e de tal maneira que ela possa produzir também, Senhor, ao abrir a minha boca, frutos que vão dar, são sementes que vão dar, ou lugar a frutos que o Senhor vai usar para dar mais vidas a outras coisas e pessoas. Por isso, no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, venha dominar sobre esse momento. Toma-me nas tuas mãos, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Deus, a tua palavra já é abençoada, então usa a minha boca para abençoar mais pessoas. Usa-me com intrepidez, com força e autoridade que há em nome de Jesus, de tal maneira que mais pessoas, Senhor Jesus, possam ser alcançadas por intermédio dessa série e transformada. Nós oramos com fé, em tudo nós agradecemos. Amém. Bem, como dizia bem a princípio na minha introdução, nós somos constituídos em 4, existem 3 desejos que simplesmente trabalham a carne e apenas um desejo que trabalha o espírito. Por isso nós precisamos ter em conta que a natureza que lidera a nossa vida vai ser determinada pela natureza dos conteúdos que nós consumimos, seja visualmente, visualmente, auditivamente, não sei mesmo assim que se fala, e também
É, como diz essa palavra, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará iluminado de luz. E diz também a palavra de Deus, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar e nunca julgar. O que significa que toda a palavra que nós obtemos, dizia eu no episódio passado, apóstolo Paulo nos chama a atenção que precisamos pensar, julgar de acordo à palavra e só depois dar um fim se vamos reter ou não. Mas aqui falando especificamente do apetite espiritual, o que é exatamente o apetite espiritual? O apetite espiritual são todas as necessidades espirituais que nosso espírito precisa, que são jejum, oração, comunhão, louvor, adoração e o Kadosh, que é a separação para a obra divina que Deus quer que nós compramos nessa terra. E com base nisso nós vamos voltar em João 1,12, né? João 12 nos ensina que todos nós podemos até estar nesse mundo, mas nem todos nós somos filhos de Deus, espiritualmente falando. Por quê? Somente isso está lá em Romanos, que Deus diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. A todos quanto receberam quem? A Jesus. E hoje em dia nós vivemos num mundo em que tem pessoas que podem até estar na igreja, mas nunca aceitaram Jesus. E temos também pessoas, ou seja, desde o momento que nós não aceitamos Jesus, nós ainda somos criaturas de Deus. E desde o momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, automaticamente deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos. Por isso nós precisamos ter em conta que a nossa vida ou a liderança da nossa vida, ela vai ter que estar solidificada em alguma coisa, ou em Deus Todo-Poderoso, ou em outros deuses. A escolha é completamente sua. E para nós não temos que nos alongar muito, porque nós já vimos que a única maneira de nós vencermos as coisas da carne, os desejos da carne, é obedecendo ao que o Espírito fala, tal como está escrito aqui, né? Andar em Espírito para não cumprir os desejos da carne. Nós percebemos que existem comportamentos ou hábitos que fazem com que nós andemos ali, que são, primeiramente, a oração. O que é a oração? A oração, de forma muito simples, é falar com Deus. O que é falar? Falar é um diálogo. Mas eu quero dividir aqui a oração em 2 pontos. Ora, ação. O apóstolo Paulo chama a atenção a Timóteo dizendo o seguinte, acredito que está no livro no capítulo 3, acredito isso. Diz assim, a fé sem obra é morta. Por que eu estou a dividir a oração em 2 partes, em ora e ação? Ora porque tem a ver com oratória, que é você falar, e também quero abrir aqui o parênteses, quando nós oramos, nós falamos e também devemos deixar Deus responder. E isso quer dizer o quê? Dizia eu, algo que eu aprendi com o Dr. Miles Monroe e também está no livro Deus Ainda Falar Conosco, a oração é um diálogo em que você deve falar e depois você deve ter que parar para ouvir. E acredito que eu me aprofundo muito sobre isso no livro Deus Ainda Falar Conosco, mas a seu momento nós teremos lá sair. Então nós precisamos entender uma coisa. Quando nós oramos, nós apresentamos a Deus as nossas petições. Como diz a palavra de Deus lá em Filipenses, que apresentei a Deus as vossas petições com súplicas e ações de graças, para que vocês não possam andar ansiosos por coisa alguma. Então, quando nós oramos, nós apresentamos a Deus aquilo que nos aflige. Mas uma vez que nos apresentamos a Deus, nós precisamos estar atentos para ouvir o que é que Deus quer falar para nós. Isto é que é a oratória que eu quero abrir aqui. Agora, ação. Toda a palavra liberada no mundo espiritual ativa alguma coisa.
mas para manifestar no físico você precisa caminhar nesta direção. Por isso que eu dividi a oração em duas partes. É que você vai falar com Deus, você vai ouvir de Deus e você vai andar na direção diz que você quer estar a orar. Senão nada vai mudar na sua vida, nada vai acontecer. O segundo ponto que nós queremos tocar aqui é sobre o que realmente, como alimentar, como saciar-nos espiritualmente, é o jejum. Existe muita gente que fala que eu não posso jejuar por questão de problema de estômago, existem pessoas que falam que não pode jejuar por N motivos. Mas a verdade é que a Bíblia coloca um imperativo, ou Jesus coloca um imperativo, ele não te dá possibilidade de escolha. Ele diz, quando tu jejuares, não faça como os fariseus. Então perceba uma coisa, se você não tem o hábito de jejuar e orar, você não vai conseguir viver o extraordinário de Deus. Porque somente através do jejum e oração nós vamos conseguir romper barreiras que não era possível romper de uma forma normal. E este livro aqui, ele apresenta, deixa eu só procurar aqui, acredito que é na página 58, 57, 58, nós encontramos aqui uma figura, encontramos aqui esta figura, que ele define, quando nós oramos, geralmente, o que acontece? Nós não conseguimos romper com as barreiras que limitam a nossa oração de chegar a Deus, mas quando nós jejuamos, nós temos um acesso. Aqui o autor ele tem um parágrafo que diz assim, que quando nós oramos, jejuamos, nós temos um canal que nos dá um acesso direto a Deus que ninguém mais consegue ter. Então, somente isso é possível obter através do jejum e oração. Então, como diz Jesus, este tipo ou esta casca de demônio só sai com jejum e oração. Terceiro hábito que nós precisamos ter para saciar-nos espiritualmente e não nos deixar vencer pelos desejos da carne é através da palavra de Deus. Não existe outro caminho, não existe outra forma de Deus falar que não seja pela sua palavra. Como diz o pastor Michael Todd, se você não abrir a Bíblia, Deus não fala contigo. Não é possível Deus falar contigo. Então nós precisamos perceber que isso é uma via de mão tripla. Jejum, oração, estudo da palavra é você romper com tudo aquilo que nunca seria possível você conseguir romper pela tua própria sabedoria. E o quarto é a comunhão. Nós só vamos conseguir vencer os desejos da carne e saciar o nosso apetite espiritual quando nós temos a comunhão. O que é a comunhão? É o hábito de cultuar. Existem muitos que dizem assim, não, eu não vou mais cultuar porque Deus já está no meu coração, a minha igreja é no meu coração. Mas eu te pergunto, onde é que fica aquele versículo que está na Bíblia em que o apóstolo Paulo fala aqui? Quando nós quando estamos em comunhão, para a nossa edificação é necessário que haja salmos, é necessário que haja palavra, é necessário que haja oração, é necessário que haja língua, é necessário que haja revelação, é necessário que haja ensino. Onde é que achas que se encaixa essa palavra que o apóstolo Paulo chama a atenção a todos nós que somos cristãos? Eu já cheguei de pensar, inclusive eu também já fiquei um bom período sem comunhão, sem comungar. Por quê? Porque eu achava que o simples fato de ter aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, estando em qualquer lugar do mundo, estando em casa como não, eu serei fervoroso, eu estarei a me edificar. Eu posso até estudar, jejuar e fazer as outras coisas que nós mencionamos ali atrás, mas se você não tem a comunhão, existem coisas que não vão conseguir romper. Por isso que também aquele exemplo como se diz? O exemplo da fogueira. Por exemplo, numa fogueira são várias lenhas que juntas mantêm uma chama grande. Mas desde o momento que nós retiramos uma das lenhas e colocamos de lado, automaticamente, a curto, médio e longo prazo, essa lenha, essa brasa vai se apagar. Por quê? Porque a brasa só consegue se manter firme quando ela está em união. E é assim que acontece também a nossa vida espiritual. Nós só vamos conseguir experimentar grandes níveis de comunhão com Deus quando nós realmente vivemos em comunhão com os irmãos. Então, para esse episódio, acredito que é tudo que nós tínhamos para dizer. Lembrando que não esqueça de adquirir o livro, está disponível na Amazon. Você pode oferecer como prenda de Natal para seus amigos, seus familiares e todo aquele que você
que Deus está a colocar agora no seu coração. Porque acredito que muitas das vezes nós, quando às vezes estamos a ouvir uma palavra, temos sempre a tendência de falar, não, essa palavra é para fulano. Então, já que essa palavra é para fulano, pega esse link, reencaminha, partilha com todos os teus amigos, comenta o que você está a entender, quais são as tuas dúvidas, e vamos todos juntos viver isso que a Bíblia que nós acabamos de aprender hoje, que é a comunhão. A comunhão é quando há partilha de palavra, partilha de ensino, a oração, a salmos e outras coisas. E também, lembrando que também estamos a precisar, queremos reativar com o canal de Encontradamente, mas para isso vamos precisar do apoio e do auxílio de cada um de vocês. Então, tem aqui os contactos, entre em contato se quiseres ser o parceiro, se queres também fazer uma doação ou ser nosso parceiro, o nosso mantenedor. Então, que Deus rica e poderosamente abençoe. Eu espero por você no próximo episódio. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.